No anime de Pluto, obra de Naoki Urasawa, vemos como a sociedade lida vivendo entre robôs e humanos. Algo que não está longe de acontecer, vendo que pequenos robôs já estão sendo criados, e até alguns já estão em nossas casas, não é verdade? E no episódio 1 de Pluto, que pra mim é um dos melhores episódios de anime de todos os tempos, somos apresentados ao senhor tocando piano. Um senhor chamado Paul Duckman. Um senhor na faixa dos seus 70 anos, cego, e que mora sozinho em um castelo gigante. Ele é um antigo compositor de músicas para filmes. Ele era considerado um gênio musical, mas Paul estava cansado de escrever músicas. Elas perderam totalmente a graça, mas sua vida começaria a mudar com a chegada de um mordomo, o robô Norte 02. Um robô alto, com longos braços e uma capa cobrindo totalmente seu corpo. E o Norte tinha uma formação militar. Ele foi mordomo de um comandante do exército britânico. Mas as interações com Paul começavam de forma totalmente hostil e com total desprezo. Em certo momento, Norte questiona uma música que ouviu na chegada ao castelo, que parecia ser uma música nova feita por Duckman, pois ele tinha todos os dados do compositor e nunca tinha escutado tal música. Ele questiona Paul se a música era para algum novo filme ou algo do tipo. Mas Duckman diz que aquela música é somente para ele e nada mais, pois ele não tinha mais vontade de fazer músicas para os outros, e pede para Norte ir embora de sua casa. Logo depois, vemos Paul tocar seu piano, mas sempre o som é interrompido por raiva e tristeza. Na hora do almoço, Duckman faz a seguinte pergunta ao Norte 02. Quantos você matou? Tá surdo? Eu perguntei quantas pessoas você matou no conflito da Ásia Central. Norte diz que não machucou humanos, sendo então que as batalhas eram somente contra outros robôs. Duckman pergunta quantos foram, mas não obtém as respostas, cogitando crer que Norte já até perdeu as contas de tantos robôs que já destruiu. Logo depois, Norte vê o piano e começa a tocar por puro instinto. Ele queria aprender algo único, mas Duckman diz que não é para tocar o piano. Diz que ele é uma máquina. E ele foi feito para lutar. E tudo o que ele toca seria algo falso, como os instrumentos que ele tinha em sua casa, ultra tecnológicos. E ele odiava a tecnologia, o que o fez se recusar a colocar olhos artificiais. Qualquer coisa que usasse máquinas para ajudar a ver seria mentira. E tudo o que ele precisava estava aqui, na sua memória. A paisagem da sua infância, o lindo campo verde, a doce brisa e, claro, aquele lindo brilho dourado. Ele queria transformar aquilo em música, mas algo sempre acontecia e não deixava completar a melodia. Até que uma certa noite, Norte escuta gemidos e vê Paul em sua cama, dormindo e gemendo, o que o deixava pensativo, como se parecesse cantarolar alguma coisa. E esses gemidos pareciam se encaixar perfeitamente na música que Paul estava tentando criar. No outro dia, Norte tenta tocar o piano novamente, mas novamente Duckman o avisa para parar. E tudo que ele faz é falso, e pede para ele sair de sua casa. Norte diz que gostaria de tocar piano, e ele também sabe que o som dele não vai sair natural e real, como o dos humanos, mas mesmo assim gostaria de tentar aprender. Mas Duckman novamente diz isso. Uma ferramenta de destruição não deve tocá-lo! Você pertence ao campo de batalha! Ele diz que o som que ele produz não é música, e novamente pergunta quantos robôs ele tinha destruído na guerra. Norte não responde novamente, e Paul vai para o seu quarto, com o aviso de que Norte tem que sair de sua casa. E somos jogados à noite para um sonho de Paul, no caso de sua infância, onde vemos ele correndo atrás de sua mãe, que aparentemente está indo embora. Ao acordar, Paul vê que Norte está ao seu lado no seu quarto, e diz para ele ir embora novamente. Já na cozinha, no café da manhã, ele diz que mandou o Norte embora, e pergunta por que ele ainda não foi, mas Norte acaba não respondendo, porque está na outra sala, tocando piano, e isso irrita Paul absurdamente. Norte diz que aprendeu a tocar os sons dos gemidos de Paul, o que irrita o velho e confessa o motivo dele gemer tanto à noite. É por conta do seu passado, sua infância. E aí somos jogados ao passado de Paul. Seu nome verdadeiro não era Paul Duckman, e sim Paolo Rowley. Ele tinha uma doença muito séria na sua infância, o que o fazia enxergar pouco. Ele nasceu em uma família muito pobre, e a sua única alegria era cantar. A mãe dele era uma mulher muito bonita. Mesmo em farrapos, os homens viravam o rosto para vê-la passar pela rua. E foi assim que um homem rico se atraiu por ela e se aproximou dela. E assim ela ficou cega por ganância, fazendo ela o colocar em um internato na Inglaterra e o abandonando. Ele não tinha mais amigos nesse internato e constantemente era humilhado, sofrendo bullying dos outros alunos. Isso durou por quase um ano. Mesmo assim, Paul insistia na música e viveu aprendendo tudo que podia, incansavelmente.
até pegar uma febre muito alta e muito forte. Em meio à sala de aula, ele desmaia e assim não pode continuar os estudos. Ele foi mandado para vários médicos e hospitais diferentes. Mas ninguém conseguia achar uma cura para o jovem. Ele achava que estava condenado, e sem notícias de sua mãe, ele estava completamente abandonado, até o médico japonês aparecer. Ele disse ao garoto as seguintes palavras: Eu vou salvar a sua vida. Mas, como resultado, você poderá ficar cego. Ele voltou a estudar música, mas aos poucos sua visão foi se perdendo, até ficar completamente cego. Ele soube da morte de sua mãe. Ela nunca se casou com aquele tal homem rico e morreu sozinha. E ela mereceu morrer assim, segundo Paul. O castelo que ela tanto queria e tanto almejava do homem rico, Paul comprou ele e o tornou seu novo lar, mostrando que seu filho conseguiu o que ela tanto queria. De Paolo Rowley, fomos ao gênio Paul Duckman, e agora ele queria mostrar o que realmente era importante, transformar aquele cenário da infância em música. E também que os humanos não deviam ser jogados fora, assim como sua mãe fez com ele. Depois de contar toda a sua história, Paul diz que fará uma carta de recomendação para Norte ir embora. Já no outro dia, Paul escuta Norte tocando o piano e lembra das palavras de Norte, de que ele não queria voltar para o campo de guerra e, sabendo tocar piano, ele poderia aprender algo novo, diferente de destruir outros robôs. e vê que Norte está até melhorando em tocar piano. Ao anoitecer, Paul encosta em um fio no chão. Parecia um cabo de carregador. E lá estava o Norte sendo carregado. Ele estava totalmente desligado. Paul nota que Norte estava gemendo, parecendo estar tendo um pesadelo. Então ele acha que os robôs também sonham. Fica o questionamento. No dia seguinte, ele vê que o Norte número 2 não está mais no castelo, o que o deixa pensativo. Uma produtora de filmes liga para ele, e ele até se anima, pois poderia fazer uma música nova, finalmente. Mas eles não querem músicas novas. Eles querem as músicas antigas, os clássicos. Afinal de contas, ele tinha se aposentado, não é verdade? E ele fica pensativo sobre isso. Será que era hora mesmo de parar? Ele lembra de uma frase que Norte disse para ele, que o gemido que ele fazia à noite se encaixaria perfeitamente em uma nova música. O que o faz tentar colocar tal parte dessa melodia, fazendo nós, telespectadores, escutarmos um trecho de uma bela música. Esse momento no anime é incrível. Paul se via imaginando, na lembrança daquele pôr do sol de sua infância. Mas ao lembrar de sua mãe indo embora, a música é interrompida novamente. Quando Duckman estava prestes a quebrar o piano, Norte volta. Diz que estava na sua cidade natal, na Boêmia. Ele foi lá para coletar canções, e ao coletar elas, ele também obteve informações sobre o Duckman. Ele achou a música que Paul cantarolava nos seus sonhos, e queria tocar ela para ele escutar. Duckman o proíbe, dizendo que as coisas que estavam no passado deviam ficar esquecidas. E finalmente, Norte diz as seguintes palavras: Não sou nada além de uma arma. Que acabou com muitos robôs e que não conseguia esquecer disso. Algo que o atormentava todas as noites, diferente de algo que ele descobriu e mudaria a vida de Duckman para sempre. A mãe dele nunca o abandonou. Ele descobriu que o homem milionário, que a sua mãe estava junto, o ajudou pagando aquele médico japonês que fez a cirurgia no jovem. Mas como ela sabia que o filho a odiava, ela não tinha coragem de ver ele. Mas uma coisa era certa, ele nunca esteve sozinho. O sonho de Paul não era um pesadelo. O sonho dele não era como o de Norte, com sinais de guerra. Com isso, Norte cantarola a música de infância de Paul. Paul lembra de sua mãe e se comove. Nesse momento, Paul diz que vai ajudar Norte a aprender a tocar piano e não voltar mais aos campos de batalha. E assim, dias e meses seguem, com os dois formando uma bela amizade. Mas algo estava por vir novamente na vida desses dois. Paul chama Norte e diz que acabou finalmente aquela canção. Quando ele iria mostrar a música, Norte comenta que um tornado estava vindo ao castelo. O mesmo tornado que destruiu o robô Mont Blanc, lá na Suíça. Então ele vai de encontro a esse tornado. E aí finalmente vemos o seu corpo, indo em direção ao tornado. Paul diz para ele não ir, mas é em vão. Paul não consegue ver nada, afinal é cego, e só escuta os barulhos de trovões até ouvir um som. A música que Norte cantarolou para Paul. Ela estava ecoando pelo céu. Os olhos de Paul encheram de lágrimas. Paul pedia para seu amigo voltar para casa, para ele voltar a estudar, mas era tarde demais. Norte foi destruído pelo furacão, e vemos somente seu corpo caindo do céu, terminando assim com um dos momentos mais bonitos e emocionantes do anime de Pluto. E essa é a nossa análise do nosso primeiro episódio, um dos mais emocionantes do mundo dos animes. E aí, curtiu essa análise? Pluto é um anime incrível, ele começa desse jeito impactante,
Eu acho incrível como eles fizeram uma obra que te prende do começo ao fim, e os episódios não são pequenos, de 20 minutos, como geralmente os animes tradicionais são. É 1 hora direta para você se prender e ir naquele mistério de que está acontecendo. E eu acho que é uma obra que vale super a pena para quem não conhece a obra assistir. Esse é só o primeiro episódio, então muita coisa acontece, outras reviravoltas incríveis e outros personagens muito interessantes. Para você que gostou dessa análise aqui de Pluto, eu vou deixar outras análises aqui, como a de Odd Taxi e de Hunter x Hunter, que são bem legais também, e eu acho que você pode gostar disso. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, seja muito bem-vindos ao Multiverso, eu sou o David, e essa análise foi feita com muito carinho e coração para vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixa de se inscrever no canal, tamo junto até as próximas análises multiversais, e é isso, valeu!